e refletindo muito sobre o dia de ontem, né? E é engraçado porque quando essas coisas que a gente espera há muito tempo acontecem, a gente sempre fica pensando qual vai ser a nossa reação. E eu sempre imaginei que eu ia ficar assim, eufórico, tomar todas, etc. E acho até que tinha motivos, né? Mas eu me senti diferente ontem. Eu me senti mais leve, sabe? Me senti assim como se tivesse saído uma nuvem carregada, uma coisa pesada, ruim, sabe? Que faz mal todo dia. E é óbvio que, né, nossa justiça continua absolutamente uma justiça para os mais ricos, uma justiça que não olha para os mais pobres. Todo mundo viu ali, né, quando as pessoas buscaram os votos do Fux anteriores, mas o voto dos outros ministros também são sempre nessa linha de punir quem compra, quem pega ali 3 chocolates, quem pega um remédio na farmácia. Esses caras não têm habeas corpus, não tem nada disso. Mas dito tudo isso, né, o que aconteceu ontem com generais sendo punidos pela primeira vez, com Bolsonaro tendo uma pena de mais de 27 anos, eu acho que isso deixa a gente um pouquinho mais em paz, né? E é isso que a justiça traz. E a primeira sensação que me vem é a seguinte: imagina se a gente vivesse num país onde a turma da Faria Lima fosse punida exemplarmente pelos crimes que comete, onde os donos de empresa que são super sonegadores fossem punidos pelos crimes que cometem, onde os grandes fazendeiros que grilam terra, que matam camponeses, que, enfim, fazem com que pessoas exerçam trabalhos em condições análogas à escravidão, se eles fossem punidos. E não somente quem rouba 3, 4 chocolates ou um iPhone. E quem rouba um iPhone está completamente errado. E quem vai na rua e rouba uma carteira está completamente errado. Mas e essa turma grande? A gente teve um pouco ontem essa sensação, sabe? Então a verdadeira justiça, ela traz paz. Ela traz paz de espírito, ela traz paz para a sociedade, ela faz uma sociedade menos violenta. Mas a verdadeira justiça não pode acontecer uma vez só. Tem que acontecer todo dia. Tem que acontecer com todo mundo que comete grandes erros, grandes delitos. Tem que acontecer sim com o general, tem que acontecer com o policial, tem que acontecer com o banqueiro, tem que acontecer também com, enfim, pessoas que não são nada disso, mas que estão roubando, fazendo coisa errada, fazendo maldade com criança, fazendo maldade com aposentado. A justiça traz leveza, a justiça traz paz, né? Mas a justiça que acontece todo dia, que acontece como hábito. Não acho, vi um monte de gente postando que a gente deve ao Supremo. Acho que a gente não deve nada ao Supremo. O Supremo fez o que tem que ser feito, né? E quando você que trabalha na tua empresa, você faz aquilo que o dono da empresa pediu, você chega lá para ele e fala assim: tu me deve uma coisa agora? Tu não fala, ele vai falar: ué, mas eu te contratei para isso? Então não acho que deve nada, mas agiu bem. Agiu bem, agiu com coragem. Fux passou uma vergonha, entrou para os livros de história como assim um cara patético, vendido moralmente, e vida que segue. Cobremos justiça, porque a justiça traz paz. Sabe uma coisa bem bizarra que Dinamarca e Brasil agora têm em comum? O Laranjão ameaçou ambos países com intervenção militar se não fazemos o que ele pede. Eu sou dinamarquesa e eu estava almoçando com alguns dinamarqueses hoje e eles me falaram: você leu o que o Trump falou para o Brasil agora? Acharam um absurdo, porque eu já contei para vocês como aqui o Trump, Bolsonaro, eles são vistos como pessoas horríveis, incapazes de ser políticos. E é visto como algo totalmente ridículo que o Trump acha que pode ameaçar por não liberar o Bolsonaro. E mais uma vez, o mundo tá com vocês, gente. O mundo tá falando de vocês, os jornais estão escrevendo sobre e todo mundo tá com vocês, tá bom? Edson, por que você tá aqui hoje? Rapaz, essa injustiça que está acontecendo aqui é absurdamente
Toda manifestação está aqui. Efeito manada é um termo da sociologia criado pelo economista Charles Mackay lá no século XIX, para explicar por que as pessoas seguem um grupo sem pensar o porquê que está seguindo. Sua opinião, qual o maior problema do Brasil hoje? Congresso Nacional, Executivo ou Judiciário? Os três, né? Os três pelo amor de Deus, não tá fazendo nada que a gente precisa. Uma luz que tá um absurdo, né? Tipo esse cidadão aqui desse vídeo, né? Tá lá numa manifestação bolsonarista e não sabe nem explicar por que ele tá lá, qual o seu motivo. A comparação é com os animais. Quando um começa a andar, o resto vai atrás, né? Igual gado mesmo. Um vai para o pasto, os outros seguem. A diferença é que o boi, pelo menos, sabe que está indo comer. Anistia! E haverá anistia! E é para isso que serve a anistia. O que vale neste caso é a anistia. Todos estão trabalhando pela anistia. Nem indulto, nem graça, nem anistia. Haverá isso para o ex-presidente Lula num eventual governo seu? Da minha parte, uma versão só. Hoje eu recebi uma carta do Lula indignado com o fato desse assunto ter voltado à cena. Porque ele já disse, por escrito, inúmeras vezes, inclusive por ocasião do seu registro. Eu li uma carta do Lula no dia 15 de agosto, no momento em que registrava a sua candidatura, eu como vice, ele como presidente no TSE, dizendo que ele já provou a sua inocência e que ele quer que os tribunais reconheçam a sua inocência. Só um esclarecimento final. Não haverá indulto. É a sua palavra final? É a sua palavra final. Lula foi preso. Ficou 580 dias na cadeia. Não ficou? Fez o quê? Recorreu à justiça. O tempo inteiro. Em nenhum momento se assistiu a qualquer incentivo, instigação, estímulo a ataque ao Supremo. Não se falou em impeachment de ministro, não se falou nada, se falou em recorrer. Lembrando que foi condenado sem prova, a prova não apareceu até hoje, por um juiz incompetente suspeito, por gente que hoje é militante, assumidamente militante de extrema-direita, né? E, portanto, estava num empreendimento que era de natureza política. Mas não houve ataque às instituições, não houve demonização de juízes, não houve ameaça a juiz em praça pública, não houve descumprimento de decisão cautelar. Simplesmente se decidiu, é isso, acabou. Porque é assim que se faz uma democracia. Aliás, foi oferecida a Lula a tornozeleira eletrônica, ele disse, não quero. Quem usa anel no pé é pombo. Se a questão é ou tornozeleira ou cadeia, eu escolho cadeia. Está fazendo falta o senhor hoje, justamente para organizar essa oposição? Eu vou voltar para o ponto inicial, que eu perguntei até se o senhor aceitaria uma tornozeleira eletrônica. Não está fazendo falta o senhor do lado de fora hoje, organizando a sociedade, ainda que com alguma restrição? Posso dizer para você uma coisa do fundo do meu coração? Isso. Posso dizer para você uma coisa do fundo do meu coração? Talvez os meus advogados até nem gostem do que eu vou falar. Talvez alguns companheiros meus não gostem do que eu vou falar. Tornozeleira é para ladrão e para pombo correio. Eu não sou nem ladrão, nem pombo correio. Vamos deixar claro isso. Né? Se o cidadão é safado, é ladrão, é corrupto, se ele roubou, ele pode colocar até uma pescoceira. Mas não venha querer colocar uma tornozeleira no homem honesto, que eu não aceito. Né? Eu tenho dito para meus advogados, eu não aceito 1 minuto de condenação. Sabe, eu ainda tenho fé em Deus que eu vou provar que o Moro é mentiroso. O Moro é resultado do que a Globo resolveu fazer com a Lava Jato. Quase tudo que tem na Lava Jato foi lei feita no nosso governo. Sabe, eu acho maravilhoso quando um rico vai para a cadeia, acho maravilhoso quando um cara importante que roubou vai para a cadeia. Mas deve ir para a cadeia se roubou, provou que roubou, vai preso. Eu estou dizendo isso até tempo. Não venha dizer, coitado do Lula, que já está com 74, deixa ele ir para a casa dele, para fazer prisão domiciliar. Isso não vai. Vamos colocar uma tornozeleira nele. Primeiro, eu não sou pombo correio. Se quiser colocar, coloca no pescoço do Moro uma corrente. Não na minha canela. Segundo, eu só saio daqui com a minha inocência total. Ou esses canalhas provam que eu errei e me culpam e eu fico desmoralizado, ou eu vou provar que eles são canalha e eles vão ficar desmoralizados. Não é olho por olho, dente por dente, não. É apenas uma questão que eles têm que saber. Eu fui criado por uma mulher que nasceu e morreu analfabeta, que passou fome junto com os filhos, mas ela me deu dignidade. E disso eu não abro mão. Amanhã podem absolvê-lo porque o processo está eivado de falhas, está eivado de problemas.
Eles estão tentando concluir o golpe. O primeiro ato do golpe é meu impeachment. Eles precisam de continuar o golpe. Para continuar o golpe, eles têm de eleger alguém em 2018. Entregar a Petrobras, entregar a Eletrobras, tirar e privatizar os bancos públicos brasileiros. E você, o que achou? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e até a próxima.